Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de tênis. Vamos falar do primeiro dia dos torneios de Hamburgo, né, o ATP 500, e também do ATP 250 de Genebra, porque assim, a gente está tendo esses torneios na semana anterior a Roland Garros e tem muitos nomes grandes jogando lá. Eu acho que merece um pouco mais de atenção. E assim, eu vou colocar primeiro dia, mas há de se ressaltar que teve 4 jogos já no domingo, né? 2 para cada torneio. Mas é aquele negócio, né? Se eu falar primeiro e segundo dia, e também aí eu acho assim, eu não entendi por que eles colocaram jogos tão cedo assim no torneio. Um deles antes mesmo da final entre o Sinner e o Alcaraz em Roma. É uma daquelas decisões ali que a gente só vai entender se perguntando para a organização de Genebra ou de Hamburgo. Mas fato é que assim, a gente vai comentar sobre esses resultados também. Peço, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos. O primeiro jogo do torneio de Hamburgo foi o Luciano Darderi contra o tenista alemão Dedura Palomero e uma boa vitória para o italiano 6-1, 6-4. É uma vitória relativamente tranquila e o tenista da casa que foi convidado realmente não conseguiu ali complicar tanto a vida do Darderi, que faz uma gira de saibro bem interessante. O Francisco Cerúndolo, mais uma vitória para ele no ano, venceu o Pedro Martini 6-2, 6-3. Nível de tênis do Cerúndolo muito bom, mas há de se ressaltar que, tipo, no terceiro set, uma quantidade de quebras um pouco assustadora, né? O Cerúndolo foi quebrado 3 vezes pelo Pedro Martins. A questão é que ele não deixou o Pedro Martins confirmar o seu saque, né? Mas a verdade é, o Pedro Martins só confirmou o saque uma vez no jogo inteiro, mas essa quantidade de quebras aí pro Cerúndolo não é tão legal assim. Inclusive, é até um pouco curioso as médias da partida. O Cerúndolo teve 54% dos pontos com o primeiro saque e 48% com o segundo. São médias baixas, né? Só que o Pedro Martins teve 39% com o primeiro saque e pavorosos 23% com o segundo. Esse é um tipo de jogo bem estranho, sinceramente. Mesmo o placar parecendo ser aquele atropelo, 6-2, 6-3, não foi esse passeio todo assim, não. Então, de qualquer jeito, assim, o Cerúndolo, a meu ver, nesse jogo foi quebrado mais vezes do que ele vinha sendo recentemente. Talvez a característica também do oponente, o Pedro Martins, mas é aquele negócio. Consegue a vitória, é o que importa. Já no dia de hoje, né, a gente teve aí alguns jogos do torneio de Hamburgo. O Nakashima estava jogando contra o Collignon, tenista da Bélgica, que veio pelo quali. Infelizmente, o belga desistiu quando estava 6-5, né, durante o game ali de saque do Nakashima para o set, ele acabou desistindo. Não sei se teve alguma lesão no jogo que acabou fazendo ele ter que pedir ali o chapéu na partida. Mas de qualquer jeito ali o Nakashima avança a segunda rodada. É uma gira de saibro boa até agora para esse americano, que a gente sabe que o saibro não tende a ser a maior especialidade dele. Mas vamos lá, a gente também teve o Roberto Bautista Agut vencendo o Marcos Giron. Essa vitória me surpreendeu até pela maneira que ela foi, né? No primeiro set, o Giron parecia estar sob o controle das ações. Ele abriu 5-2 e saque, mas o Bautista Agut foi recuperando, virou o set, fez 7-6 com 7-5 no tie-break e no segundo set um pneu, 6-0. Não é um resultado muito convencional, mas foi o que o Bautista Agut fez. A partir do momento que ele encontrou a maneira de jogar, o Giron foi completamente dominado. Andrei Rublev enfrentou o Damir Dzumhur e venceu 6-4, 6-3. Não é uma partida de ouro do Rublev, acho ainda que ele está muito aquém do nível que a gente está acostumado a ver dele. Apenas 35% dos pontos com o segundo saque, o que chama atenção, é um número bem baixo. E assim, colocou só 54% do primeiro saque em quadra. Mas ele vence o Dzumhur 6-4, 6-3. Acredito que o Rublev melhorou com o passar da partida, mas de qualquer jeito ainda está longe de ser aquele tenista que a gente tanto estava admirando em 2023, naquele segundo semestre fantástico que ele jogou. Alexander Miller enfrentou Elias Zimmer e venceu o tenista sueco por 2-0, 6-3, 7-5, né? Tá até aquela dúvida de onde está o Mikael Ymer, né? Já que a suspensão dele acabou, teve algumas tentativas em alguns torneios menores, até ganhou um torneio de 25 pontos, mas parece que ele se lesionou e até agora não conseguiu voltar, né? Mas fato é que assim, o irmão dele, o Elias Zimmer, esse é outro que não conseguiu decolar na carreira e perdeu aí para o tenista francês, que fez um bom jogo. O Jiri Lehetka ganhou do Borna Goyal por 2-1, jogo difícil, 6-4 no primeiro set para o Lehetka, no segundo 6-3 para o Goyal, no último set 6-2. Lehetka é aquele tenista que assim, né, daquela lesão de Madrid acabou atrapalhando bastante a carreira dele, porque ele vivia o melhor momento dele, estava jogando um tênis maravilhoso e agora está tentando lutar para ganhar de volta aquela confiança, aquele nível que outrora ele conseguiu. O Alexander Zverev venceu o Kovacevic por 2-0, 6-1, 7-6,
Primeiro set do Zverev, maravilhoso. Ele dominou completamente o Kovacevic. As 3 chances de quebra que ele tem, aproveitou as 3. Mas o segundo set foi completamente diferente. O Alexander Zverev chegou a ter 4-1 no segundo set, mas foi quebrado. Teve que jogar um tie-break, e um tie-break que foi 7-5, né? O Zverev, ele tava com um tie-break, assim, que tava controlado, ele chegou a fazer 4-0, mas por pouco ali o Kovacevic não voltou pro jogo. Então, assim, jogo complicado, e esse segundo set de 1h07 não foi tão legal assim. O Zverev dando essas quedas de nível contra o americano, deu pra, assim, passar sem um susto maior, mas de qualquer jeito, esse tipo de oscilação do Zverev contra os jogadores tem causado, obviamente, sua eliminação. O Engel, tenista alemão que veio por convite, enfrentou o Jan-Lennard Struff, que veio por convite, e o Engel ganhou 2 tiebreaks, 7-6, 7-6, 7-4 nos 2 tiebreaks. Assim, o Jan-Lennard Struff, ele é um tenista que estava bem no ano passado, conseguiu algumas campanhas bacanas, mas a realidade dele hoje é bem complicada, é bem dura. Ele é um tenista de 35 anos de idade, então assim, chegou a número 21 do mundo, legal, teve umas campanhas, foi finalista de um Masters 1000 em Madrid, mas do jeito que tá agora, meus amigos, não tá fácil não. O Struff realmente, a situação dele complicou, porque esse é o tipo de jogo, esse tipo de resultado que assim, que depõe bem contra o tenista alemão, porque era um jogo que assim, tá enfrentando 333 do mundo, é a oportunidade em casa de tentar se recuperar, não consegue. E, então assim, esses foram os resultados de hoje. Amanhã, no torneio de Hamburgo, vamos ter o Sacco, tenista ucraniano, contra o Koboli. O Francisco Começanha vai enfrentar o Thomas Martin Etcheverry. Jon Kachebu vai enfrentar o Francis Tiafoe. O Sebastian Baez vai enfrentar o Camilo Hugo Carabelli. Esse jogo, para mim, que é o que eu quero mais assistir, Alejandro Davidovich Fokina vai enfrentar o Gael Monfils de volta às quadras. Giovanni Mepic Perricard vai enfrentar o Alexander Bublik. Olho em Alexander Bublik, que está jogando muito tênis. O Daniel Altmaier vai enfrentar o Félix Auger-Aliassime. E a gente, depois eu vou até comentar aqui que Genebra vai ter um brasileiro jogando. Mas indo para o torneio de Genebra, nos jogos de domingo, o Alexei Popyrin ganhou do Nicolas Jarry por 2-1. Nicolas Jarry que cai para 150 do mundo, né, com os resultados que ele vem tendo. 150, literalmente é esse o nível que o Jarry caiu. Terminou Roma, basicamente um ano atrás, quando ele termina Roma, vamos supor, a segunda-feira que a gente está agora, após o torneio de Roma, ele era número 16 do mundo, um ano depois 150. É difícil, né? E assim, um jogo que foi parelho, equilibrado, mas na hora H, né, o Jarry, né, faltou muita paciência, faltou estratégia, muito ponto de graça. Eu comentei aqui no vídeo do jogo que o game que ele é quebrado e fecha o jogo, né, o Alexei Popyrin, é um game em que o Jarry cometeu 4 erros não forçados, né? Então, assim, dos 5 pontos disputados naquele game, acho que foram 5, né? Sim, basicamente ele foi lá e deu 4 pro Popyrin, né? E assim, o Alexei Popyrin precisa dessa vitória, ele não tá vivendo o melhor ano da carreira dele, né? Tipo, parecia que esse ano seria ainda melhor, porque o 2024 dele foi bom, mas a verdade é que esse ano, assim, pelo menos ele pode, assim, exaltar desempenhos no Saibro melhor do que foi na temporada passada. Ele já tem mais vitórias no Saibro esse ano do que teve na temporada passada, mas vamos ver o quão longe ele vai chegar nesse torneio também, né? Não adianta só ganhar do Jarry e depois parar na rodada seguinte. Ele precisa somar pontos, até porque ele tá mal na corrida para Turim até agora. Nuno Borges venceu o Alex Mikkelsen por 2-1. Mikkelsen ganhou o Challenger de Estoril, depois disso, 2 derrotas em 2 estreias, né? Venceu o primeiro set 6-4, mas depois duplo 6-3, com o Nuno Borges, assim, jogando um tênis bem correto, entendendo exatamente o que tinha que fazer dentro de quadra. É aquele negócio, nem sempre a pancadaria resolve. O Mikkelsen é o cara do volume de jogo, da pancadaria, mas o Nuno Borges é um tenista muito inteligente, né? Por mais que não tenha as armas mais impressionantes do tênis, ele sabe usá-las ao que tem no seu repertório muito bem. Jacob Farley ganhou do Zan Lajovic por 2-0, 6-4, 6-1, uma vitória bem tranquila para o tenista britânico. Lajovic é outro que, tipo assim, parece que o auge já passou, né? O Sebastian Ofner venceu o Garkov por 2-1, 6-1, 6-2, tenista russo que veio do quali, e o Ofner também veio do quali, mas uma vitória muito tranquila para o tenista austríaco, que é um tenista perigoso quando está jogando bem, principalmente no saibro. O Kei Nishikori ganhou do Leonard Thiem por 2-1, tenista americano aí que encantou o mundo com aquela grande campanha no Australian Open, oitavas de final, a vitória contra o Daniil Medvedev na segunda rodada.
mas no Saibro a situação é bem mais complicada. Enfrenta um tenista até relativamente parecido na forma de jogar, né? O Nishikori não é um cara potente, mas aposta muito em contra-ataques, bom direcionamento de golpes, né? Mas o Nishikori é mais veterano e, convenhamos, né? Nessa estratégia ele domina mais esse jogo do que a versão atual do Leonard Tim. Talvez daqui a 2, 3 anos o Leonard Tim seja melhor do que a melhor versão do Nishikori, nunca se sabe, porque é muito jovem, é muito talentoso, mas ainda tem um caminho para percorrer o Leonard Tim. O Entre Halles ganhou do Jaime Munar. Esse jogo me surpreendeu, mas o Halles também é um tenista que tem seus momentos, né? 4-6, primeiro set a vitória para o Munar, mas depois disso 6-3, 7-6, com 7-5 no tie-break. Uma grande vitória para o Quentin Halles. E o Halles, assim, é um tenista que bate muito firme na bola. Ele é um tenista que, se der confiança para ele, o tempo de bola, ele é bem perigoso. Tem muito peso os golpes dele, então uma bela vitória para o Halles. Matheus Arnaldi ganhou do Gaston por 2-7-1 num jogo de 2 horas e 24, jogo duríssimo, mas o Arnaldi perdeu o primeiro set no tie-break, depois conseguiu um duplo 6-4, vitória importante, o italiano que assim, muito 880, e ele tem que aproveitar as chances dele para tentar recuperar o máximo de ranking possível e obviamente aproveitar esse momento da carreira dele para crescer, né? Ele tá chegando num ponto da carreira dele que, se não aproveitar agora, não vai sobrar tempo no futuro. O Cameron Norrie venceu o Dominic Stricker por 2-0, 7-6, 6-3. Boa vitória para o tenista britânico, que é outro que luta para recuperar o seu ranking. Lembrando que há 2 anos atrás, Cameron Norrie era cabeça de chave em grandes torneios, fazia semifinal de Wimbledon esse ano, tá aí, 90 do mundo, jogando quali para Genebra. Então, assim, ele nem teve um white card, nem convidaram o cara, né? Você vê como muda a situação. E esse jogo me surpreendeu também, o Marton Fucsovics ganhando dos Izubergs, né? 6-2, 6-3, o Bergs 49 do mundo atualmente, o Fucsovics longe de viver o auge, 134, caiu, outro caiu muito no ranking, mas venceu com muita tranquilidade os Izubergs. É aquele negócio, não dá para subestimar o cara que já teve lá em cima do ranking. O cara sabe jogar muito bem tênis e no final ele soube aproveitar as chances e passou por cima dos Izubergs. Genebra amanhã só vai ter 5 jogos, pelo que eles estão colocando aqui, e um desses jogos é um de um brasileiro, né? O Caro Excel, tenista brasileiro de 31 anos, de Jaraguá do Sul, né? E assim, ele vai jogar sua primeira partida a nível ATP. É um negócio sensacional, ele conseguiu a classificação e assim, o 300 do mundo vai enfrentar Fabian Marojan, né? Será que ele apronta, que ele comete o crime? Vamos ver. Mas assim, não vou ter essas expectativas tão altas assim também, né? Vai ser um grande choque, vai acontecer, maravilha. Mas é legal, é um brasileiro representando em Genebra. Arthur Hinderknecht vai enfrentar o Miomir Kecmanovic. Arthur Kazuks vai enfrentar o Hubert Hurkacz. O Hurkacz está jogando no torneio. Karen Khachanov vai enfrentar o Kei Nishikori, jogo muito bacana para amanhã. E o Sebastian Hoffner enfrenta o Nuno Borges. Então, a ver o que acontece nesses jogos. E esses são os jogos que a gente analisa no review do dia de amanhã. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.